Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismado Brasil, meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre diferenças entre um modelo matemático versus modelo físico. Vamos ver as diferenças, quem é mais difícil, quem é mais fácil, vamos lá. Então, a diferença entre modelo matemático e modelo físico. Nosso modelo matemático é um modelo simples, é uma esfera de raio R. Modelo simples, uma esfera de raio R. Vamos ver a definição matemática desse modelo, uma esfera de raio R. Ó, definição de esfera. É um conjunto de pontos do espaço euclidiano, onde a distância d maior que zero. Por que tem que ser maior que zero? Porque se for zero é um ponto, né? Desses pontos há um dado ponto fixo C, chamando de centro, no espaço é constante. Então imagina um ponto no espaço, aí você tem um conjunto de pontos cuja distância, esse ponto fixo no espaço, chamado de centro, é constante. Então essa é a definição de esfera, modelo de esfera. Na verdade, é uma superfície esférica, é uma casca esférica. Todos esses pontos pertencem à superfície da esfera. Agora vamos ver a equação desse modelo matemático chamado esfera no sistema coordenadas, sistema ortogonal cartesiano, x, y, z. Ó, a equação da superfície esférica. É uma equação simples, não é difícil de entender. Ó. X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. x0, y0 e z0 é a coordenada do ponto no centro. Isso aqui é a definição de distância, né? Ó, raio é a distância ao quadrado, das coordenadas de x, y, z qualquer, até um ponto fixo, x0, y0 e z0. A esfera sólida, x menos x0 ao quadrado, é a mesma equação. Y menos y0 ao quadrado, mais z menos z ao quadrado, menor ou igual ao raio ao quadrado. Então está aqui, no espaço, olha lá, tem um centro, x0, y0, z0. A distância daqui até aqui, que é x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado, raiz quadrada, né? É o módulo disso aqui, que é raio ao quadrado. Definição de distância lá na geometria analítica. E se é menor ou igual ao raio ao quadrado, são todos os pontos internos, né? Menor que o raio ao quadrado. Então é uma esfera sólida. Todos os pontos que é menor ou igual ao raio ao quadrado. Tá aí, o modelo de esfera, modelo simples, é uma equação simples, né? Um sistema ortogonal cartesiano, e está aí, definido. Não tem muito segredo. Essa é a equação da esfera, a superfície, todos os pontos da superfície, e os pontos internos, menor ou igual, essa desigualdade. O que a gente percebe do modelo matemático? O modelo matemático da esfera é um modelo perfeito, é abstrato, tem todas as definições necessárias para definir a esfera no espaço euclidiano. Lógico que aí entra espaço euclidiano, distância, então tem outros conceitos, né, embutidos aí, mas é um modelo simples, abstrato e perfeito. Está aí, definiu o modelo de esfera. Agora vamos ver o modelo físico de uma esfera, um objeto esférico no mundo físico, no mundo nosso dia a dia. Ó, eu tenho aqui uma esfera pequena, de aço, né, sólida. Tenho essa esfera aqui, ó. Tá vendo? É uma esfera grande, a outra é pequena. E ela é de plástico cromeada. Agora é o seguinte, vocês viram duas esferas, uma grande e uma pequena. Aí chega o matemático, pergunta para mim, né? Eu físico, você consegue provar que isso aí é uma esfera? Olha bem, o matemático, olha os conceitos que ele tem. Você consegue provar que essas duas esferas, a grande e a pequena, é uma esfera? Como é que você prova que isso aí é uma esfera? Olha aqui. Eu posso falar para ele, ó. Visualmente é uma esfera. Visualmente é uma esfera. Aí ele fala, mas visualmente isso não é um método científico. Aí então eu começo a criar métodos científicos para provar que esses dois objetos são uma esfera.
eu tento falar o seguinte, ó, eu vou tirar várias medidas de diâmetro da esfera grande e da esfera pequena, vou tirar uma média, e se todas essas medidas forem aproximadamente iguais, eu posso dizer que o objeto é aproximadamente uma esfera. Aí o matemático, opa, agora você já está começando a usar um método científico. Aí está aqui a esfera grande. Tem a esfera grande, tá vendo? Eu tenho aqui uma régua de aço. Boa precisão, 1 milímetro de precisão. Aí eu vou colocar a esfera aqui, ó, junto com a régua de aço. Eu olho para o lado esquerdo, olho para o lado direito, final dá 19,5 mais ou menos. Aí eu falo assim, não, a régua, eu vou pegar um instrumento mais preciso. Isso aqui é o paquímetro. Aí eu pego aqui o paquímetro e tento medir a esfera, né? Tento medir a esfera e... Só que eu chego à conclusão que o paquímetro, a medida máxima dele é 15 centímetros, 150 milímetros. Então não é adequado para medir. A régua deu um erro de paralaxe grande, mais ou menos 19,5. Eu vou tentar pegar, então, a régua grande e tentar medir com a fita métrica. Quer dizer, menos preciso ainda. Eu vou enlaçar o objeto grande, tá? Aqui deu 61,5 objeto. Deixa eu ver aqui, né? Tá vendo? Eu enlacei, né? Enlacei o objeto grande e deu mais ou menos 61,5 centímetros. Aí eu sei a relação, comprimento pelo diâmetro é o π. Então eu pego o comprimento, divido pelo π, acho o diâmetro. Né? Aí fazendo isso aqui, eu cheguei ao seguinte, ó, 61,5 dividido pelo π, 3,14, deu aproximadamente 19,5 centímetros. A régua de aço eu vi entre 19 e o grande erro, 19,5, o grande erro de paralaxe. Então você viu que a esfera grande é complicada, né? Não tem um instrumento adequado para medi-la. A fita métrica eu faço uma medição indireta do diâmetro, usando a fórmula de comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π. Agora, a esfera pequena. A esfera pequena está aqui. Esfera pequena, tá vendo? Eu vou usar a régua de inox. O erro de paralaxe é menor. Deu uns 19 milímetros, mais ou menos. Com a fita métrica, não é adequado para medir esse tipo de esfera. Olha o tamanho dessa esfera. Pior ainda. Então eu vou pegar um instrumento adequado para medir a esfera. Tá aqui, ó. Paquímetro, uma esfera pequena, e eu consigo medi-la. Deu 18,3. Aí eu pego várias medidas. 18,2. E assim vai indo. Várias medidas, 18,2. Ficou oscilando entre 18,2 milímetros e 18,3 milímetros. Uma esfera, instrumento adequado, com a precisão boa, e o objeto, devido às dimensões dele, é adequado medir com o paquímetro. A esfera grande já não obtemos essa vantagem com a esfera grande. Então, fiz o resultado com várias medidas, deu 18,3 milímetros a 18,2 milímetros, com boa precisão do paquímetro. A precisão do paquímetro está marcada aqui no instrumento, 0,05 milímetros. Tá aí. Agora, e o matemático perguntou para mim se eu consigo provar, né? Se eu consigo provar que é uma esfera. Eu tirei várias medidas de diâmetro da esfera pequena e chegou aproximadamente uma esfera. Agora, as perguntas interessantes. Tá vendo? Você fez uma medição. Quais são os instrumentos utilizados para as medições? Paquímetro, régua de aço,
fita métrica, micrômetro, que é mais preciso que o paquímetro, também ele mede objeto pequeno. Quais são os valores medidos? O valor que eu medi lá, 18,2 milímetros ou 18,3 milímetros, é um valor verdadeiro do diâmetro? A gente sabe o valor verdadeiro? Não sabemos. Quantas medidas são necessárias? Quais são as unidades utilizadas? Milímetro, centímetro, metro, sistema internacional? Quantas medições necessárias? 10, 20, 100 medidas? Tira a média de 100? E aí? É uma pergunta interessante e resposta interessante. E as medidas de dispersão, variância, desvio padrão, erro padrão, são necessárias? É necessário desvio padrão, erro padrão, variância? É uma análise estatística das medidas? É necessário? Para trabalho científico, a resposta é sim. Se você tira uma medida só de um objeto, não é um trabalho científico, não é uma medida científica. Eu vou lá, tiro uma medida da esfera pequena e falo, ó, é 18,2 milímetros. Isso aí não é um trabalho científico. É necessária a confirmação experimental para confirmar que é uma esfera? Resposta, sim. E a resposta do físico, modelo? É uma esfera aproximada. Olha a resposta do físico. Ele viu o objeto grande e o objeto pequeno e ele falou assim, é uma esfera aproximada para o matemático. Não é a esfera perfeita. E a resposta do físico? O diâmetro da esfera pequena é 18,25 mais ou menos 0,05 milímetro, com 3 sigma, desvio padrão, de erro padrão. Essa faixa de medida aqui tem 99,7% de intervalo de confiança. Está aí uma resposta científica. Usando o paquímetro, com 0,05 milímetro de precisão. Está aí. Esfera perfeita só existe na matemática. A Terra não é uma esfera perfeita, a Lua não é uma esfera perfeita, o Sol é uma esfera quase perfeita, mas não é perfeito. Talvez no mundo quântico, mas no mundo quântico as medidas têm a incerteza, né? Devido ao princípio de incerteza de Heisenberg. Então, talvez a gente não sabe se existe no mundo físico uma esfera perfeita. No mundo matemático existe, é bonita a definição. Então, o modelo matemático é um modelo abstrato, onde não existem aproximações, ele é perfeito, sem medidas de dispersão. O modelo matemático é bonito. Enquanto que o modelo físico natural que a gente vive é um modelo real, objeto físico, onde se confirma com medições, onde as medições envolvem instrumentos adequados de medição. Nós vimos aí. Após as análises estatísticas adequadas das medidas, infere-se que o objeto físico é uma esfera aproximada. Tem uma matéria específica para quem faz física e engenharia, tratamentos de erros, teoria de erros. Então é importante, sobre medida, dispersão, variância, envolve probabilidade, estatística. Vai um semestre só estudando isso aí. O cara quer ser cientista, ele vai lá, tira uma medida só, ele acha que ele fez ciência, não fez ciência. Entendeu? Por isso que é importante a gente ver a diferença entre o modelo físico e o modelo matemático. Tá bom? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.